Bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Dessa vez nós temos inúmeros motivos para ficar em fúria. O Lula, o PT, a petralhada querem jogar o Brasil de volta à era pré-internet. Eles querem nos atravancar, eles querem nos atrasar. E a maneira como o PT faz isso é sempre aquela demagogia. Sempre dizendo que está ajudando os trabalhadores, afinal, né, esse é o nome do Partido dos Trabalhadores, mas nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores é um partido dos banksters, dos lobistas, dos corruptos, dos corporativistas, dos pelegos. Não tem absolutamente nada a ver com auxiliar os trabalhadores, as pessoas produtivas. E agora o ataque da petralhada é contra as plataformas de serviço de transporte, os aplicativos de Uber, os aplicativos de táxi. Como é que funciona isso? Houve uma espécie de quarta revolução industrial, né? É um termo que o maldito do Klaus Schwab popularizou, mas é um termo que, na verdade, foi inventado por engenheiros e cientistas europeus. Não tem nada a ver com o Klaus Schwab. E se refere ao impacto econômico da tecnologia. Já vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso, mas o fato é que a tecnologia das comunicações e da internet causou um impacto econômico muito grande, não tanto pela tecnologia em si, mas pela característica informacional dessa tecnologia. É uma tecnologia de transmissão de informações em tempo real que permite coordenar os esforços do mercado de uma maneira extremamente eficiente. Então isso acontece nos aplicativos de carona, por exemplo. Existe o cidadão que quer ser transportado. Se nós dependêssemos de transporte coletivo do governo, ele vai marcar uma certa trajetória num determinado horário. Mesmo que ele tenha a pontualidade de um ônibus londrino, isso não tem a ver com a demanda de um cidadão naquele momento. Tem a ver com uma agenda pré-estabelecida. Ao mesmo tempo, o táxi que as pessoas pegavam antigamente, ou esse táxi estava dando sopa num ponto de táxi, geograficamente estabelecido, ou o sujeito tinha muita sorte de estar andando numa rua e ver um táxi vazio passando. Era muito difícil concatenar a informação de que tem um cidadão num determinado lugar querendo carona com alguém que ofereça carona e se disponibilize a se mover até aquela direção. Aí surgiram os radiotáxis, né, os táxis por telefone. O sujeito ligava. Mas ainda assim só funcionava quando o sujeito estava num lugar específico, num endereço específico. E mesmo assim havia um tempo de espera muito grande. O que o Uber e outros aplicativos fizeram? Eles tornaram essa informação muito mais eficiente. Uai, o sujeito está em qualquer lugar da rua, ele tem um localizador, ele solicita um Uber, e os Ubers são informados de que aquele passageiro está no lugar, vários Ubers, e aquele que tem mais viabilidade econômica, tempo hábil para chegar, ele chega. Olha que maravilha, olha que concatenação que a tecnologia informacional proporcionou. Mais do que isso, quando chove, quando tem um grande evento na cidade, obviamente a demanda vai aumentar, certo? E aí isso permite que os ofertantes desse serviço possam ter mais tempo de descanso. Sim, porque se eles são alertados de quando a demanda sobe, ou seja, quando os preços sobem e as corridas ficam mais lucrativas, o que isso permite? Que eles possam descansar em outros períodos. Bom, então eu vou descansar quando a demanda estiver baixa e vou trabalhar quando a demanda estiver alta. Ou seja, o sujeito conseguia ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Sabe como é que é o nome disso? É qualidade de vida. Então isso só era possível num ambiente que floresce às margens da regulação do governo. O governo não pode e não deve regular essas coisas. Então, quando existia livre informação, existia prosperidade, porque a informação coordena a canalização do capital. O capital é o carrinho que o cara está dirigindo. Para quê? Para prestar um serviço valioso para o consumidor, que é o quê? Ser transportado do ponto A para o ponto B. Que maravilha! Realmente é uma maravilha, não estou sendo irônico, não. E isso permitia uma grande autonomia do trabalhador, e isso mostrava que o trabalhador não precisa de CLT, não precisa de regulação trabalhista. Tudo que ele precisa é que a tecnologia e as instituições livres e a liberdade econômica deem a esse trabalhador oportunidades inovadoras
Produtividade, pronto, resolveu o problema, ele trabalhava quando queria. No começo era maravilhoso. Logo no começo, a Uber pagava muito para os motoristas, eles ganhavam muito dinheiro dirigindo o Uber. O problema é que o governo começou a regular a Uber. Começou a regular os aplicativos de carona. E aí não surgiu concorrência. Era para ter surgido um monte de plataformas concorrendo no mercado se não existisse regulação. Mas por causa do lobby dos táxis, exigiu-se um monte de regulações para permitir que empresas como a Uber funcionassem no Brasil. Qual era a ideia original da Uber se fosse realmente um livre mercado? A Uber não seria nada senão um prestador de serviços informacionais. Seu ofertante tem um demandante. Seu demandante, tô informando um ofertante. Pronto, esse seria o único serviço da Uber. Quem realmente ia ganhar dinheiro é seu motorista. E o trabalhador ia pagar menos, certo? Só que quando existe um monte de regulação, existe uma hipertrofia principalmente dos intermediários numa operação. Porque o grande ponto é o seguinte, se a informação fosse perfeita, não precisaria haver intermediários na economia. Se a informação fosse perfeita e se os custos de transação fossem negligíveis, bastaria ter o ofertante e o demandante final. Acabou. Os intermediários são importantes na economia justamente por fazer o meio de campo. Uma tecnologia informacional avançada como a internet, ela iria no sentido de tirar o poder relativo do intermediário, que é o próprio Uber. Sobraria o ofertante, o motorista, e o demandante, o passageiro. A Uber faria o mínimo serviço ali de coordenar. Só que quando existe a regulação do governo, estraga-se a informação no mercado. Aí existe uma hipertrofia do intermediário, que no caso é o Uber. É por isso que os motoristas começaram a ganhar menos e os passageiros começaram a pagar mais. Não é pela ganância da Uber isoladamente. É porque o governo interveio e impediu a concorrência ao praticar regulações. Ainda assim, a coisa funcionava mais ou menos. Ainda assim, existia ali os motoristas de Uber que tinham uma oportunidade muito grande no mercado. Eles podiam fazer o seu próprio horário. Eles não ficavam dependendo de lei trabalhista. Eles tinham uma larga margem de flexibilidade. O sujeito poderia, por exemplo, se matar de trabalhar na segunda, terça e quarta e depois pegar um feriadão ali, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro. Ou ele podia trabalhar tudo isso, ganhar um monte de dinheiro e depois descansar na outra semana. O que é isso? Flexibilidade. Agora vieram os petralhas demagogos nojentos. Falar, olha, a categoria de motorista de aplicativo, a categoria dos motoristas de aplicativo precisa das garantias trabalhistas. Quando precisava só de desregulamentação. E aí vem essa falácia de que o trabalhador está mais protegido pelas garantias trabalhistas do governo. Isso é mentira. Todo mundo aqui conhece alguém que foi tentar a vida nos Estados Unidos, onde tem bem menos garantias trabalhistas. Por quê? Porque havendo menos garantias trabalhistas, as empresas se desenvolvem melhor, dão mais emprego, os salários aumentam. Concordam? E se existe uma demanda maior por mão de obra, e ao mesmo tempo essas empresas não perdem produtividade por causa das regulações do governo, sobem os salários e esses salários têm mais poder de compra e o padrão de vida aumenta. E quando existe um maior poder de barganha dos assalariados, eles podem também se organizar em sindicatos e exigir férias, melhores condições de trabalho. Os sindicatos não são ruins. Senão Leão XIII não teria elogiado os sindicatos na encíclica Rerum Novarum. O problema é quando os sindicatos começam a proibir a concorrência, se tornar pelegos. Eu já vou explicar um pouco mais sobre os sindicatos. Mas, enfim, quando o sindicato deixa de ser um instrumento de negociação honesta das partes e passa a ser uma arma política de lobby por regulação, ele vira só um multiplicador da coerção estatal. Aí ele se volta contra a classe trabalhadora, né? Eu já vou explicar como isso acontece. Mas o que aconteceu aqui no Brasil é que o PT resolveu dar garantias trabalhistas para os motoristas de aplicativo e criou, então, uma categoria nova de trabalho. Motoristas de plataforma. Pronto, surgiu um trabalhador autônomo por plataforma, é o nome.
Isso chega a ser cínico. Porque como é que ele é um trabalhador autônomo se agora o trabalho dele é regulado pelo governo? Então o que o mensaleiro Morde Nove Dedos falou foi o seguinte, olha que frase mais absurda, ridícula. O trabalhador autônomo de plataforma, ele quer ter mais autonomia, mas também precisa ter um mínimo de garantias. Qualquer pessoa que estudou o mínimo de economia vai saber que é impossível o governo decretar um aumento das garantias mantendo a autonomia. Por quê? Porque garantia, o governo dar garantia para alguém, significa o governo artificialmente abolir os riscos. Olha, seu trabalhador, você necessariamente vai receber alguma coisa. Né? Estou te dando garantias. Bom, se você está tendo garantias, você está diminuindo o seu risco, você necessariamente vai diminuir também o seu retorno. Porque retorno é correlato ao risco. Isso sempre existe. Se o trabalhador trabalhador autônomo de plataforma está recebendo garantias do governo, isso significa que necessariamente ele vai perder a sua autonomia. E por que ele vai perder a sua autonomia? O mecanismo é muito simples. As regulações do governo, que prometem baixar o risco do trabalhador, ela vai ter que dar esse risco para alguém. Alguém vai ter que arcar com os riscos. Quem é o alguém? O empregador, a empresa, a Uber. Se a Uber não for embora do Brasil, que é o que aconteceu em outros países, lamentavelmente, no mínimo vai impedir a concorrência. Outras plataformas de aplicativo serão muito prejudicadas porque elas têm menos cacife para lidar com essas regulações. Isso vai fazer com que a Uber seja o quê? Um monopsônio. Um monopsônio, monopólio é o único fornecedor, né? Monopsônio é o único consumidor. Eles vão ser o único consumidor desse tipo de mão de obra, trabalhador autônomo por plataforma. E aí, já que eles vão ser o único consumidor, eles vão escolher o quanto eles vão pagar. O mínimo possível. Então, o trabalhador da Uber vai receber menos por corrida e provavelmente a empresa vai fazer algumas exigências, o que vai tirar o quê? A autonomia desse trabalhador. Ou seja, o Lula prometeu para o trabalhador garantias. Essas garantias vão custar autonomia e retorno. E essas garantias, no fundo, não vão chegar para o trabalhador. Para a maioria deles. Porque, primeiro, para boa parte deles, ele vai ter uma garantia de desemprego. Não vai ter emprego para ele nas plataformas. O salário dele vai para zero, que é quanto um desempregado ganha. Os que forem empregados também não vão ter garantia, porque com a redução do número de empresas participando do mercado e a produtividade caindo, o poder de compra do que o governo garante que ele vai ganhar também vai ser menor. Então, o governo do PT é como o demônio. É como o Mefistófeles, lá em Fausto de Goethe. Ele promete coisas para o Fausto, à custa da alma dele. E no final não entrega nem as porcarias que ele prometeu. O governo do PT é o demônio. Agora, Epíteto, um grande filósofo estoico, ele falava o seguinte: nenhum homem é livre se ele não for mestre de si mesmo. Então, o trabalhador de qualquer lugar, ainda mais se tratando de plataforma, ele estava lá buscando ser um mestre de si mesmo. Ele define o quanto ele vai ganhar, o quanto ele vai se esforçar, o quanto ele vai trabalhar. Agora, se ele terceiriza esse papel para o governo, ele não é mais mestre de si mesmo. O governo vai ser mestre dele. Por isso que nenhum homem deveria ficar pedindo garantia trabalhista para governo. Deveria pedir o mínimo de justiça, claro. Então, sei lá, se o patrão te contratou e não te pagou, tá bom, aí você foi vítima de fraude, você vai na justiça, normal. Agora, ficar exigindo garantiazinha, regulaçãozinha econômica, pelo amor de Deus, né? Agora, vamos ver o que propõe essa lei do Petralha de 9 dedos. Primeira coisa, jornada de trabalho de 8 a 12 horas no máximo. 12 horas no máximo. E o cara que queria trabalhar menos que 8 horas, ele vai ter um problema. Talvez a empresa exige que ele trabalhe 8 horas. Então o sujeito fala, olha, essa semana aqui eu vou trabalhar 3 horas por dia só. Eu tô com outro projeto, eu tô doente,
eu tô aprendendo programação para depois ter um outro emprego. Enfim, essa flexibilidade, essas oportunidades de investir em si mesmo ficam bem prejudicadas. Ao mesmo tempo, vamos supor que o cara queira trabalhar 15 horas por dia. Pô, eu quero trabalhar 15 horas por dia, assim, esse mês, para no outro mês fazer uma viagem. Ou para no outro mês eu pagar um curso. Acabou, meu amigo. O governo vai decidir por você, o governo vai regular a sua vida. Acabou a possibilidade de um acordo de exclusividade. Então, o Lula chegou, o trabalhador pode trabalhar em quantas plataformas quiser, não tem mais acordo de exclusividade. Uau! Isso significa que diminui a flexibilidade das possibilidades de acordo entre patrão e empregado. Isso vai ter um custo também. Ué, se você não quer acordo de exclusividade, não assine um. Só isso. Outra, olha que absurdo essa. Além da renda mínima aí de R$ 32 por hora, né, um salário mínimo dentro dos aplicativos, o que é um absurdo, porque você está proibindo trabalhadores menos qualificados de conseguir um emprego, ainda por cima o Lula quer um mínimo de R$ 24 por hora a título de indenização pelo uso do combustível, desgaste do carro, bateria do celular, etc. Sabe quanto dá isso? Se o sujeito trabalhar ali 8 horas por dia, 20 e poucos dias por semana, o sujeito vai ganhar R$ 5.000 só a título de indenização pelos custos. R$ 5.000. Tá chovendo dinheiro para as empresas agora? Isso dá quase o salário mínimo do que a empresa já ia ter que pagar para ele. Me diz, qual empresa pequena aguenta esse tranco? Nenhuma. Outra, auxílio maternidade para as motoristas mulheres. Então, mais um custo, e esse é um custo extremamente segregacionista, né? Porque para a empresa pagar auxílio maternidade para as motoristas mulheres, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então, vai ser uma margem de lucro menor para os motoristas homens, que no final das contas são os motoristas homens que vão arcar com o custo do auxílio maternidade da mulher. E também os passageiros. Ué, se a mulher quer cuidar do filho, o próprio nome diz, trabalhadora autônoma. Fique em casa e cuide do seu filho. Ninguém tem nada com isso. Fim. Tão simples. E a pior de todas, na minha opinião, é o INSS. Antes, o trabalhador recebia o dele. Tinha que pagar os malditos impostos de renda? Tinha. Só que agora, além dos outros impostos, os caras vão ter que pagar INSS. Olha que coisa louca, ele diz proteger o trabalhador, mas obriga o trabalhador a emprestar dinheiro para o governo. Porque INSS é o quê? É empréstimo forçado para a Previdência Social. 7,5% do motorista e 20% quem vai pagar vai ser a empresa. Então é mais um chumbo na cabeça da empresa e agora diretamente o chumbo na cabeça do motorista. Quer dizer, a esquerda é tão cara de pau que não é que eles fazem uma coisa indireta, aquela coisa, não, nós vamos taxar a empresa, não o empregado, aquela falácia adjanja, né? Não, agora é na cara dura mesmo, nós vamos pegar o dinheiro do trabalhador. INSS, Previdência Social, é um esquema Ponzi, é um esquema de pirâmide, entendeu? O governo arranca o seu dinheiro, você é obrigado a emprestar dinheiro para o governo, e depois o governo, quando você estiver bem velhinho, ele te devolve já completamente dilapidado pela inflação e torcendo para você morrer. Isso é Previdência Social, tinha que acabar essa palhaçada. Vão fazer isso agora com os trabalhadores autônomos, eles não têm mais para onde correr dessa palhaçada. As cidades do interior vão sofrer particularmente, porque o interior, onde não tem uma economia de escala como tem nas grandes cidades, eles dependem particularmente de empresas de aplicativo menores para funcionar. Então, outro efeito de uma lei maldita dessa vai ser a destruição de oportunidades no interior e um êxodo em direção às grandes cidades, favelização, etc. Então, são efeitos urbanos que vai ter disso. Terrível. Terrível. E qual é o objetivo, né? Melhor dizendo, qual é o incentivo para o Lula fazer uma desgraça dessa? Vocês sabem que o Lula, para fazer uma desgraça dessas, ele se reuniu com representantes da categoria. Ou seja, criou uma classe artificial onde não existia, porque os caras eram autônomos, eles tinham lá grupos de zap para trocar ideia, para
avisar blitz, essas coisas. Mas não tinha esse negócio de peleguismo, de sindicato. Aí eles inventaram falsos representantes desses motoristas que vão lá fazer lobby. E aí, com isso, eles criam o quê? Um sindicato totalmente fisiológico, aparelhado, ideológico. Como eu disse aqui, sindicatos não são intrinsecamente maus. Sindicato é só uma ferramenta de negociação para reduzir a simetria das negociações. Não tem nada de errado com isso. Só que aqui nós temos o quê? O peleguismo, o uso político dos sindicatos. Certamente vai ter imposto sindical e certamente os sindicalistas vão perseguir os motoristas autônomos que quiserem trabalhar driblando essas leis ou recebendo por fora, etc. Esse negócio de, vamos receber por fora, trabalhar por fora, é a solução para muita gente. É como escapar dessas regulações do governo. O que os sindicatos se transformam na mão do governo petista, intervencionista? Eles se transformam em reserva de mercado e risco moral. Por vários motivos. Por uma infinidade de motivos. Então, primeiro, esses sindicatos, esses sindicalistas, eles recebem as contribuições sindicais, todo aquele peleguismo, etc., nem precisam trabalhar. Segundo, com aquilo que os sindicatos impõem, prejudicando as empresas, eles levam muitas empresas ou à falência ou a um downsizing, a uma diminuição de tamanho, reduzindo o quê? A demanda por nova mão de obra. O que isso faz? Com que haja menos concorrência no mercado de mão de obras. O que permite ao sindicalista se acomodar com a sua barrigona no seu sindicato, e em vez de trabalhar, ficar fazendo lobby. Então é reserva de mercado dos sindicalistas. Existe um risco moral, porque aí o sindicalista vai fazer algumas exigências, a empresa vai fazer outra, vai surgir sindicato patronal, em muitos setores surge isso. A Uber vai falar, bom, você está fazendo isso comigo, eu também exijo que o governo regule os meus concorrentes, enfim. Quem mais vai sofrer com tudo isso é aquela ideia inicial. Um aplicativo que intermedie o motorista e o passageiro, que era a ideia inicial de tudo. E aí fica bem aquela frase que o economista Walter Block fala, né? O protecionismo, seja ele pela via das barreiras comerciais, pela via das regulações trabalhistas, pela via das linhas de crédito subsidiadas à custa do poder de compra da moeda, pela via do peleguismo sindical, não importa por qual via, o protecionismo, ele protege as pessoas que não estão engajadas em atividades produtivas. O protecionismo protege as pessoas que estão engajadas em conexão política, em politicagem, às custas de quem quer se esforçar, de quem quer inovar, de quem quer empreender, de quem quer ir além, de quem quer investir em si mesmo. Enfim, o Oswald Spengler falava muito bem. Quanto mais uma sociedade tem standards, padrõezinhos regulatórios, menos chance ela tem de se corrigir, de inovar, de ter mecanismos de correção de erros. Então ele falava, a estandardização regulatória é o sintoma da decadência de uma civilização. A nossa civilização ocidental já estava decadente há muito tempo. A tecnologia permitiu que houvesse um avanço na produtividade tão grande que poderia compensar até um pouco da decadência institucional, moral. Só que agora estão usando as instituições para replicar a decadência institucional na economia e assim travar qualquer compensação que a tecnologia poderia nos dar. Isso é especialmente válido no tocante a essa questão aí dos aplicativos. Por que isso? Eu falei que eu ia falar das revoluções industriais, né? O mundo passou por basicamente 4 revoluções industriais. A primeira delas foi lá para o século XVIII. Na verdade, isso é o modelo tradicional. Eu acho que foram 5 revoluções industriais. A primeira delas foi na Idade Média mesmo, quando os medievais, nos mosteiros, resolveram dominar a natureza. E aí os mosteiros medievais criaram a hidráulica, os arados pesados, os alto-fornos, a rotação de culturas. Essa racionalização da natureza foi a primeira grande revolução industrial, lá na Idade Média. Vamos chamá-la de Revolução Industrial 0. A Revolução Industrial 1, já na teoria mais padrão, aí, mainstream, foi no século XVIII,
com a mecanização, com o tear mecânico lá na Inglaterra, né? E aí surgem as cidades industriais, porque ainda não havia uma economia de escala tão grande, então surgiram cidades para isso. Aí lá para o século XIX e XX, vem a produção em massa, modelo T, aquela coisa toda, e aí surgem regiões industriais inteiras, o Rust Belt nos Estados Unidos, né? Então você vê aqui um impacto geográfico dessas tecnologias. Lá para a segunda metade do século XX, vem a Revolução Industrial 3, que na verdade 4, né? Que é a automação, a robótica, a eletrônica. E isso permite linhas de produção globais, reduzindo custos globalmente pela especialização do trabalho. Aí surge ali os modelos da Toyota de especialização, né? Ainda focado na redução dos custos. E aí, no século XXI, com a Revolução Informacional, a quarta Revolução Industrial no modelo Standard e a quinta no meu modelo, aí nós criamos valor agregado global e de forma descentralizada, já não dependendo das economias de escala, porque a informação permite a coordenação de agentes independentes. É isso que o Lula está matando. O Lula está excluindo o Brasil da mais recente revolução tecnológico-industrial. E com impactos geográficos muito graves. Porque justamente se essa revolução industrial permite a criação de valor em cadeias produtivas descentralizadas, e o Brasil precisava tanto disso, porque tudo no Brasil é concentrado nos grandes centros urbanos, nós precisávamos de geração de valor em cadeias produtivas descentralizadas no interior, a autonomia institucional nas relações de trabalho dos aplicativos, das plataformas eletrônicas, permitiria isso. E o Lula acabou de matar isso. É bem grave. Fora o que ele está fazendo no resto, né? Elogiando o terrorista do Hamas. Enfim. Uma tragédia. Agora vamos extrapolar um pouco. A Lularada, a petralhagem, já ameaçou fazer isso com os aplicativos de entrega de comida. Já estão destruindo o comércio pela internet, taxando as lojinhas, taxando a Shine. Ou seja, o PT quer jogar o Brasil na escravidão, no Gulag. O PT vai jogar o povo brasileiro no Gulag, só que não vai ser com fuzil, como o Stalin fez, porque o Lula não tem nem cojones para isso. Então não é que ele vai chegar com um fuzil e falar todo mundo para um Gulag. Ele vai destruir qualquer oportunidade de trabalho que não seja um Gulag, de trabalho braçal. Maldito PT. Vão pagar por isso na eternidade. Está no ar a aula 37 do meu curso de História da Filosofia, exclusivo para os membros do canal. Está no ar a aula 37, que é Introdução à Ética Aristotélica. Aí, nas próximas aulas, nós vamos ver as virtudes morais, depois as virtudes intelectuais e, finalmente, a vida feliz em Aristóteles. Com essas 4 aulas de ética, fechamos o tema ética. Depois eu vou entrar na política e depois eu fecho Aristóteles e já entramos lá na filosofia helenística, né? Então, para vocês acompanharem o curso de História da Filosofia, se tornem membros do canal, que por apenas 5 bonoros por mês, R$5 por mês, você já tem acesso a todo o curso de História da Filosofia. Foi no ar hoje à tarde, aula 37. Agora vamos ver aqui os superchats aí. Tá ok? Deixa eu só abrir aqui a página. Nós já vamos ler os superchats. Eu vi que teve bastante financiamento de fãs hoje. Muito obrigado a todos vocês que doaram para o canal. Aliás, quem quiser doar por Pix, fico muito agradecido também. paulocogos@gmail.com. Qualquer dia eu ainda quero pegar um dia assim só para organizar a leitura das perguntas que o pessoal manda pelo Pix também. Eu estou devendo isso há meses, mas quero fazer também. Vamos lá, superchats. Eliane Garcia, muito obrigado aí pelos 12 euros. Ela disse, que pena, amo te assistir, mas aqui na Holanda fica muito tarde, pois amanhã trabalho cedo. Então, espero que você veja esse vídeo amanhã. Eliane, um grande beijo para você, que Deus abençoe você aí na Holanda. Lucas Rente, 5 bonoros. Governo, como sempre, atrapalhando nossas vidas. É só o que eles fazem, Lucas. Fuck the state. Leonardo CA, 27 bonoros e 90 laurinhas no tocante a isso daí.
Enquanto o Brasil inteiro não for de gente pobre e dependente do Estado, eles não vão sossegar. Exatamente o que eles querem, que as pessoas comam migalhas na mão do Estado. Isso tem nome, né? Isso se chama Plano Cloward-Piven. Cloward-Piven são dois sociólogos filhos da puta comunistas, mentores do Obama, e a ideia deles era atrapalhar tanto a iniciativa privada e criar tantas dificuldades que a única forma de se obter alguma coisa seja na divisão da sociedade por classes, aquela coisa do Ernesto Laclau, né, que era um marxista argentino, e essas classes vão ter que fazer lobby para o governo para ganhar as migalhas que sobrarem, e no final todo mundo vai trabalhar para o governo, e o governo vai taxar todo mundo para fazer essas benemerências dele. Todo o dinheiro vai passar pelas mãos do governo. Esse é o plano Cloward-Piven sendo implantado a olhos vistos aqui no Xandaquistão. O Jordano Bruno Meirelles de Andrade, que já chegou à patente de marechal como membro do canal. O negócio é partirem para a máxima informalidade, diz ele, disponibilizando o seu serviço pelo WhatsApp e formando clientela boca a boca. Perfeito. Aí nós temos aí as técnicas agoristas para driblar a regulação. Eu tenho certeza que o mercado vai inovar. O governo atrapalha e o mercado inova. Só que quanta energia é desperdiçada? Porque o mercado poderia inovar para produzir mais, para romper a fronteira de possibilidades de produção. Mas não, o mercado é obrigado a ficar inovando para driblar o governo. Seria melhor se o governo não existisse. André Guedes, 10 bonoros. Muito obrigado. Cogos, qual foi a parte que as pessoas não entenderam que o Nine só voltou para se vingar do Brasil criando essas questões? Sim, exatamente isso. Tudo que ele está fazendo é por ódio. É um governo vindicativo. Ele quer se vingar do povo que apoiou a sua justa condenação e a sua justa prisão. E teve animal que não percebeu isso. O certo era mesmo a esquerda, mesmo o PT, falou, olha, é perigoso demais voltar num cara que vem com um espírito vindicativo. Mas vai explicar a lógica para alguém que faz o L, né? Tarcísio Barros com a patente de coronel mandando 2 euros. A esquerda é a personificação do Belial na Terra, mas eu tenho absoluta certeza disso. O demônio foi o primeiro esquerdista, né? E ele queria o quê? Ele queria igualdade. Como é que Deus quer ser mais que ele, né? Aí nós temos aqui a personificação da esquerda também. A esquerda é isso. A esquerda é o vício. Toda regulação, todo protecionismo, é o quê? É o subsídio ao vício. É a maldade, é o evangelho da inveja. E ele, no caso do Belial, né, que na demonologia cristã ele está ligado à insanidade, é isso. O PT, ele se vale da insanidade das pessoas, há um culto a isso. As pessoas não usam mais a lógica. HFZ. Cogos, o vídeo sobre... Obrigado pela doação. O vídeo sobre os Rothschild foi muito bem feito e corajoso. Né? E aí, obviamente, pelo mesmo motivo, eu não vou poder ler o resto do seu comentário. Eu não posso ler esse comentário. Porque assim... Né? Também não posso explicar por que eu não posso ler o seu comentário. André Guedes, 20 bonoros. Outra coisa, Cogos, o Nine vai usar esta lei para dizer que a quantidade de empregos formais aumentou. Exatamente. Puta, é isso mesmo que ele vai fazer. Como o brasileiro é burro, não vai fazer nada. Cabia uma greve de motoristas contra essa medida. Pois é, o que vai acontecer é justamente o contrário, né? Os trabalhadores honestos que querem trabalhar não vão ter nem tempo de fazer uma espécie de sindicato do bem e uma greve bem aplicada. Eles vão ser excluídos das plataformas. Porque pode ter certeza que a Uber não está lá para defender o interesse dos trabalhadores também. A Uber vai tentar se compensar também pedindo mais regulação do governo. E a falácia é essa, olha, a quantidade de empregos formais aumentou. Sim, à custa do desemprego de quem era realmente autônomo. Gefic Charlie, 10 bonoros. Boa noite, Cogos. Já pensou em entrar para a nova plataforma do Monark? Lá você teria liberdade de fala irrestrita, além de ganhar mais público para o seu curso em outra plataforma. Opa! Qual que é a nova plataforma do Monark? Alguém sabe aí? Nova plataforma do Monark. Monark cria plataforma capitalista. Olha aqui, ó. Cria plataforma de vídeos capitalista. Muito bom, Monark. Parabéns. Que Deus abençoe essa nova plataforma. Só não tá falando o nome dela aqui.
Bunker 555, achei. Tá aí uma boa possibilidade. Obrigado pelo aviso. André Guedes, 10 bonoros. A próxima dele vai ser regulamentar a produção de youtuber. Ou seja, o youtuber vai ter que assinar a carteira de vocês. Meu Deus do céu. Jesus, Deus nos proteja disso. Bom, certamente eu vou ser um dos youtubers que vai encabeçar a resistência contra isso. Matheus Castro, num governo cristão os impostos seriam lícitos? Olha, a princípio muito governo cristão e santo já teve imposto, mas com o moderno conhecimento econômico, tá claro que imposto é roubo, então não, né? Pedro Henrique, 5 bonoros. Cogos, você acha que as plataformas de delivery deixarão o Brasil? Vai depender de como eles vão regulamentar. Se a regulação for demasiada, infelizmente sim. Aliás, qualquer regulação já vai diminuir o número de concorrentes, né? Já vai ser ruim para todo mundo. Agora, se ela for num nível absurdo, nós vamos perder as plataformas de delivery. A economia vai voltar ao que ela é, aos anos 90 dos tempos de Telebrás ali. Só que sem aquela aura nostálgica dos anos 90, né? Só a parte ruim mesmo, que é o wokeismo atual. Então você imagina o progressismo atual com a tecnologia dos anos 90. Pior de dois mundos. Microsoft. Cogos, manda um salve pro meu parça Rodrigo Baltar. Salve, Rodrigo Baltar, parça do Microsoft. Ele é youtuber, streamer, conservador e de direita. Deus abençoe vocês aí. Giga Chad, volte com Ragnarok Frigga, era muito bom. Eu gostava demais também. Mas é um projeto que eu tenho de voltar com ele, sim. A mamãe mandando 54 bonoros e 90 laurinhas aqui pro canal aí, tá ok? E o canal Resumo de Livros dando uma sugestão bem interessante aqui. Ressuscitem a princesa Isabel e deem a ela um exército. Pois é. Agora o exército é tudo positivista, né? O exército foi a instituição que depôs a monarquia e traiu o povo e botou os republicanos no poder, né? E ainda que naquela época tinha a Guarda Nacional, agora só tem um exército só. Então fica difícil, né? Mas nós temos o exército de anjos do Senhor. Isso é bom. Que Deus abençoe vocês. E deixa eu ver aqui, eu coloquei uma programação do canal. Lembrando que a aula 37 do curso de História da Filosofia exclusiva para membros do canal já está no ar. Introdução à Ética em Aristóteles. E eu postei aqui na aba comunidade do canal. Quem quiser doar, gostou do vídeo, paulocogos@gmail.com é o meu pix, fico muito grato. E aí eu coloquei uma agendinha aqui na aba comunidade. Amanhã nós vamos falar do aborto na França. Quinta, contra as cotas raciais e sociais. Sexta, vamos falar do Navalny e do Putin. E domingo, vamos falar do Milei e do fundão eleitoral na Argentina. Ok. E teve mais uma doação aí, uma última... Alguém doou um superchat aqui. Cogos, não seria melhor colocar o Uber no MEI? Seria, é uma boa ideia, só que... Como é que você vai fazer com o aplicativo em si, com a interface? Aí seria o caso de algum empreendedor inventar um aplicativo que, em vez de ser um empregador, ele seja uma ferramenta de apoio ao MEI. Aí teria que sair por esse lado mesmo. E o Matheus Castro, 2 bonoros, muito obrigado. E é isso. Deus abençoe vocês, até a próxima.